Estamos com mais uma pré-aula, agora a lição de número 7 para classes de adultos CPAD. O título é O Ministério da Igreja. Este é o canal Teologia Cristã em Foco. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. O nosso texto áureo está em Efésios 4:11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica em classe, Efésios 4:11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. A lição desta semana versará sobre o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. É muito oportuna esta lição, porque anteriormente nós estudamos na lição passada acerca da igreja como organização e organismo, ou organismo e organização. Então agora vamos tratar das qualificações que são exigidas pela Bíblia para aqueles que vão administrar, que vão cuidar, que vão manter essa qualidade da igreja do Senhor. Primeiramente, nós vamos ver que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Isso Deus deu a cada um, e nesse sentido não há diferença entre o membro e a liderança, porque todos nós somos sacerdotes de Deus para ministrar diante do Senhor. Não precisamos de intercessores, não precisamos de mediadores. Nós temos agora um único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, as Escrituras mostram também que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Quem são essas pessoas? São homens e mulheres que Deus chamou para exercer funções importantíssimas na casa de Deus. A respeito dos ministros que foram chamados por Deus, eles têm a função de servir a igreja e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Por isso que Efésios 4:6 diz que Deus deu para edificação do corpo de Cristo. A primeira parte, que fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente, vamos aqui ver alguns detalhes. O sacerdócio no Antigo Testamento. Esta prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus, pois Deus permitiu que saísse da esfera familiar para se tornar uma completa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como segue. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Nós vemos esses versículos em Gênesis 4:3, Jó 1:5, onde ali os chefes de famílias, eles exerciam esse sacerdócio. Segundo,
Na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família também exercendo essa função. Gênesis 12, 8. Nesse caso aqui, Abrão. Terceiro, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Êxodo 19, 6. E por último, no Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Êxodo 28, 1, Números 3, 5 a 9. Isso aqui no Antigo Testamento. Agora vamos ver no Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos a apresentação do sacerdócio tributado ao Senhor Jesus. Hebreus 8, 1. É uma aliança do tipo que o Senhor Jesus Cristo, ele é agora o nosso sumo sacerdote. Ele operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo e não mais uma família, nenhuma tribo, nenhuma nação é detentora do sistema sacerdotal. O Senhor Jesus Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, não é? E ele efetuou uma vez por todas esse sacrifício vicário na cruz do Calvário. Agora, a igreja é que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Quer referências? 1 a Pedro 2,5, Apocalipse 5,10 e Jeremias 31:34. Observamos uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante, que realmente a Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan: sola Escritura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina, que é a doutrina do sacerdócio cristão, quando Jesus é o nosso sumo sacerdote, e a igreja ela se torna também um sacerdócio universal. Observamos que a doutrina bíblica do sacerdócio universal do crente é um fato na nova aliança. A igreja constitui o sacerdócio universal de todos os cristãos. A segunda parte fala da estrutura ministerial do Novo Testamento e nós vamos ler e comentar alguns tópicos aqui. Quando Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, essa relação é comumente descrita e estudada como ministério quíntuplo, ou seja, de cinco funções e responsabilidades. Quíntuplo. Primeiro, apóstolo, alguém que é enviado em uma missão. O apóstolo ele tem que ser alguém que foi enviado em uma missão, a exemplo do apóstolo Paulo. E observe algumas coisas que são requisitadas, ou seja, alguns requisitos que podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. É uma função ser um apóstolo. E os apóstolos, eles foram os 12, depois da morte de Judas veio Matias, e nós vemos posteriormente na igreja o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus, alguém que era porta-voz da mensagem divina. E nesse aspecto ele era um porta-voz realmente de Deus. O profeta exortava e consolava, trazia revelação do futuro. A Escritura ela distingue o ministério de profeta do dom de profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, como em Efésios 4:11, enquanto que todos poderiam exercer o dom da profecia se assim Deus concedesse. 1 Coríntios 14, versículo 5 e versículo 31.
Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. É o pregador, ganhador de almas, chamado para o ministério de evangelista. Atos 8:5 e também capítulo 21, versículo 8. Pastores e mestres, no caso aqui, pastor possui a função de apacentar, João 21:16, enquanto que o mestre tem a função de ensinar, Romanos 12:7. Então, mestre aqui é mais no sentido de professor, de ensinador, daquele que ensina a doutrina, ensina a palavra de Deus. E pastor é aquele que foi chamado para pastorear, para apacentar o rebanho de Deus. O serviço de diáconos e presbíteros nós temos bem definidos aqui, principalmente os diáconos em Atos dos Apóstolos e os presbíteros ali nas cartas de Paulo. Paulo dá muitas instruções acerca dos presbíteros da igreja, ou ancianos. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído lá em Atos 6, de 1 a 7. O sentido do verbo diaconel é servir e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos 6:2. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário, que quer dizer do Novo Testamento. Ele também aparece com esse sentido de servir em Atos 6:1. À luz do contexto de Atos capítulo 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja, cuidar das mesas, das viúvas, servir na Santa Ceia, trabalhar nessa área. Os diáconos, eles são servidores da casa de Deus. Por outro lado, o presbítero, do grego presbíteros, traduzido como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto do grego do Novo Testamento, no texto grego aí do Novo Testamento. Em Atos 14:23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20, versículo 7, quando Paulo se encontra com os presbíteros da igreja em Éfeso. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então, o presbítero tem essa função de apacentar também, não é? Presidir, supervisionar e ter, em algumas oportunidades, a função pastoral realmente quando está na responsabilidade de um campo, de uma congregação, ele tem essa função pastoral. Qualificações para o ministério. Temos aqui, primeiro, qualificações de natureza moral e depois qualificações de natureza social e, por último, qualificados para o ministério. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele fala muito das qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais, principalmente a Timóteo. Nós temos também ensinamentos em Coríntio e outras epístolas, Efésios. Aqui nós listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. Ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida, o que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então, algumas qualificações são exigidas, principalmente as qualificações morais. Agora, a de natureza social, algumas de natureza social, Paulo, ao longo das suas epístolas, ele fala também que o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Tito 1:7, para que não caia na soberba e na condenação do diabo, porque o diabo ele caiu na condenação da soberba. Ele ficou soberbo e orgulhoso e quis o trono, quis a posição e intentou contra o Todo-Poderoso. Então, Paulo ele recomenda aos aspirantes do ministério que não sejam soberbos, nem arrogantes, nem orgulhosos. Uma pessoa de difícil convívio social,
Não pode. Alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião. Alguém que age em teimosia e arrogância. O aspirante também não pode ser irascível. Tito 1,7. Aí vem mais algumas exigências. Não pode ser truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra outra pessoa. Esse está desqualificado para ser ministro do Senhor. Agora, os qualificados para o ministério, de acordo com as cartas pastorais, ele afirma que há qualificações claras. Nesse sentido, os ministros de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício desse ministério as qualificações morais e sociais, conforme aqui algumas foram descritas. Nesta lição, prezados alunos e professores, nós vimos que o ministério, sob diferentes aspectos, ele é sublime e glorioso, tem que ser exercido com temor, reverência e obediência. O ministério não é lugar de pessoas violentas, truculentas, pessoas sovinas, pessoas que realmente não têm o temor de Deus. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar-se diante de Deus, diante de si mesmo e pedir a Deus e interceder diante do Senhor. Então, o ministério ele é exercido por homens que foram chamados por Deus com essa missão de servir ao Senhor, de ser instrumento de Deus na terra e servir à Igreja de Cristo até o arrebatamento. Que Deus abençoe os nossos auxiliares, nossos diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e os nossos missionários que estão no campo de trabalho, trabalhando para o Senhor. A todos nós queremos agradecer e pedir que, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações. A todos nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso Criador, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome. Assim, Senhor, fazendo a Tua vontade através da EBD e através do YouTube, essa plataforma que abre espaço para que nós tenhamos, Senhor, condições também de transmitir esta preciosa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.